E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos nós dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 18, que ele intitulou Efeitos Intelectuais. E vamos entrar no subtítulo, Conjugação de Ondas. O subtema anterior foi sobre a passividade, a passividade mediúnica, e agora é a conjugação de ondas. E ele diz assim: vemos que a conjugação de ondas mentais surge presente em todos os fatos mediúnicos. É interessante como nessa obra, e a gente está fixando muito isso, porque eu tenho pensado muito, experimentado muito isso no meu dia a dia. Queridos, as ondas mentais que nós emitimos e a gente recebe, quando a gente está atento, é muito interessante. Como é que, de repente, a gente começa até a discernir de onde vem essa onda mental. Alguns companheiros sabem disso, eu até converso, em alguns momentos, eu sinto que eu sou sustentada por determinadas orações. E às vezes até eu sinto de onde vem a oração. E eu sempre brinco, eu falo assim: Jesus, o Senhor é que é responsável por isso. Que eu sei que não é pela beleza dos meus olhos, mas sim pela tarefa, por estarmos dentro da doutrina, por trabalharmos em conjunto. E aí, esse trabalho faz com que a gente conquiste um carinho. A Rádio Rio de Janeiro, então, meus amigos, é assim emocionante mesmo. Como a gente às vezes encontra pessoas que nos conhecem através da rádio. E o carinho que tem, quer dizer, e não é só a mim. Naquele momento que eles me veem, é como se eu fosse um instrumento para passar a gratidão por toda essa grande programação, esse grande trabalho, esse grande esforço que todos os companheiros fazem. A gente sabe que a maioria de nós é a rádio e mais as outras tarefas nos diferentes setores, de serviço, de casa espírita, da divulgação, em que estamos envolvidos, da tarefa mediúnica, tudo isso. E a rádio, ela surge assim, como se fosse um espelho, em que toda essa tarefa é feita, e que a gente começa a se conhecer, a se reconhecer como espírita, como irmão, vibrando um pelo outro, ouvindo aquilo que o outro pode nos trazer, trocando ideias. Então, realmente é emissora da fraternidade. E os amigos, os irmãos, ouvintes, sentem isto. Sentem, e toda vez que nos encontram, vendo essa grande família, estando com Nádia, dá um abraço, estando com Eduardo, dá um abraço, estando com Miranda, dá um abraço, estando com Nogueira, dá um abraço, e as pessoas falam assim, como se fosse, quando chegar em casa, abraça e fala. Então isso é uma grande bênção. E por que eu estou trazendo onda nisso? Porque são as ondas sonoras da Rádio Rio de Janeiro, Agora a rádio digital, indo através da internet, gente. Isso tudo é onda. É algo que a gente não pode pegar, É algo que a gente não pode ver, mas é algo que nós temos efeitos concretos. E graças a Deus, através da rádio, efeito de consolação, de harmonia, de alegria, de descobertas, grandes descobertas morais. E ele, então, continua a nos falar. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias e nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhes são próprias, as quais se entrosam aquelas da entidade comunicante, com vistas a certos fins. E aqui nesse momento, a gente já começa a perceber
a responsabilidade. A grande responsabilidade da reunião mediúnica. Não só da constituição da reunião mediúnica, mas também da nossa posição enquanto médium na reunião mediúnica. Isso que ele está falando aqui é a concentração. Eu estar ligado à prece, está ligado ao objetivo daquela tarefa. Nos lembramos de uma frase do Dr. Herman para os trabalhadores do atendimento espiritual. E ele falou algo que pode ser chocante, surpreendeu-nos no momento. Ele falou assim: está concentrado no momento da reunião, fez a prece. A partir daí, não é pensar em Jesus, não é pensar em nada fora da reunião. Estar concentrado é estar olhando, atento, presente ao que está acontecendo no trabalho. Para, a partir daí, ter as intuições, ter as referências para que os objetivos da tarefa sejam cumpridos. É o que o nosso Henrique Fernandes fala sempre para nós, da atenção plena. É essa atenção plena, né? E a partir daí, se eu estou atento ao objetivo, e se eu estou atento aos detalhes do que está acontecendo na reunião, eu consigo me afinar com o espírito ou com os espíritos comunicantes para certos fins. Então, aquele que vai dialogar, ele vai estar afinado com a entidade comunicante, responsável por aquele diálogo, né? Aquele que vai oferecer o passe, ele vai estar afinado com a entidade comunicante, né? Mesmo de uma forma indireta, intuitiva, para a qualificação do fluido que vai ser oferecido ali ao paciente. E aquele que vai passar a mensagem, seja através da psicografia, seja através da psicofonia, né? Através da intuição, ele vai estar afinado com aquela entidade que naquele dia é aquela que vai ser, assim, o centro do socorro ou das atenções para recolher a instrução que será dada. Então é assim, é essa atenção à tarefa, atenção ao momento. Isso, gente, é organização psíquica, organização da nossa vida mental, tão necessária para nós. E para isso tem que saber do objetivo da reunião. Por isso, amigos, que os espíritos falam, né, que essa situação, esse fato não se improvisa, não é por improvisar. Não é assim, de repente, eu cismo e a partir de agora eu vou fazer tal ou tal tarefa. Não é assim. As coisas vão acontecendo com preparo, com responsabilidade, porque não é porque estamos trabalhando com desencarnados que a gente não está trabalhando com vida. Ali são vidas, são interesses, são situações espirituais específicas e muitas vezes com uma elaboração de muito tempo para que tudo possa ser conjugado e possa dar certo, né? Em muitas situações, a nossa invigilância ou a nossa desatenção pode colocar um trabalho a perder. Não tenhamos dúvida. Mas é a espiritualidade superior. Mas naquele momento é um trabalho de conjugação. Não é um trabalho autoral, um trabalho independente. É um trabalho de conjugação. Por isso, muitas casas até usam o nome intercâmbio. Hoje vamos ter reunião de intercâmbio. Intercâmbio é uma palavra que define bem, né? Encarnados e desencarnados, dentro de um objetivo, dentro de um propósito, dentro de um planejamento para atingirem a um objetivo nobre, superior. E é importante, quando a gente, às vezes, mudando de casa, não é? Integrando um trabalho, que a gente pense sempre nessa questão dos fins, gente.
quais são os fins daquela tarefa, porque às vezes a gente se empolga, né? E a gente fica muito empolgado com a casa, a gente fica muito empolgado com com a novidade, né? Com a novidade, e a gente esquece de saber quais são os fins e se aquela tarefa tem a ver com a nossa movimentação, o nosso projeto. Porque às vezes é muito bom, mas será que aquele projeto que os benfeitores espirituais traçaram para o meu desenvolvimento mediúnico, para a minha vida mediúnica, será que foi aquele mesmo? Então a gente tem que estar assim, sempre muito, muito atenta, sabe, com muita atenção, sabe, com muito bom senso, porque senão a gente acaba, às vezes, como dizem as crianças, né, a gente acaba misturando as estações, e não é interessante que seja assim, tá? Então a gente tem que ter assim, sempre muito, muito carinho, muito cuidado, vamos dizer assim, muito respeito à espiritualidade que programou a nossa atividade mediúnica e a instrumentalização que foi feita, o trabalho, e aos guias, né? Aquele que nos acompanha, aquele que nos orienta, aquele que nos sustenta. Porque fazer as coisas pela nossa cabeça, sem ter vamos dizer assim, uma intenção, sem ter um cuidado, uma vigilância, a palavra é essa, me perdoe, eu custei achar a palavra, uma vigilância, a gente pode muitas vezes entrar num desvio de rota pela euforia, pelo entusiasmo, né? E na verdade é assim, gente, o outro, ele vai poder nos orientar, e muitas vezes até querendo a gente como trabalhador, tudo isso, doura a pílula, né? E mostra aquilo. Mas a gente tem que ter muito cuidado na consciência, porque trabalho mediúnico é coisa séria. Para a gente ter a certeza da onda, da faixa em que estamos sintonizando. Então, amigos, estamos nós aqui, através das ondas queridas, fraternas, da Rádio de Janeiro, nesse momento em que estamos no estudo das obras de André Luiz. Agora, estudando mecanismos da mediunidade, no seu capítulo 18, que fala sobre efeitos intelectuais. No subtema que André Luiz intitulou Conjugação de Ondas. E ele continua nos elucidando. É natural dessa forma que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam, às vezes, extremamente preponderantes. Porquanto, se não há riqueza de material interpretativo no fulcro receptor, as mais vivas fulgurações angélicas passarão despercebidas para quem as procura, com sede da luz do além. Então aqui ele está frisando bem a equipagem mediúnica. Aquele médium, né, aquela criatura que se coloca para o trabalho, ela tem uma bagagem. E eu sei que muitas vezes a gente fala, mas tem aquele médium que às vezes é até analfabeto, a gente usa inadequadamente a expressão, ele é ignorante e recebe mensagens fabulosas. Mas a gente sabe do trabalho daquele médium ao longo das encarnações, no cultivo do conhecimento e até nesta encarnação mesmo, o trabalho dele. Nós nos lembramos, num momento, né, em que a visão de obra social era diferente, lá na nossa Malé, hoje obra social Antônio de Aquino, em que os companheiros beneficiários, eles estudavam a doutrina espírita. Eles estudavam. E alguns deles eram analfabetos. E já tinham o trabalho do esforço, da alfabetização e tudo, mas alguns não conseguiam absorver a questão da leitura, né? E a questão da escrita. Alguns só sabiam assinar o nome. Mas eles estavam ali nas aulas. Assistiam, perguntavam, se empenhavam. E alguns deles se tornaram médiuns, gente. Excelentes médiuns. Então vamos lá. Tem a questão do passado, mas tem a questão do esforço presente para adquirir a cultura espírita.
e no grande esforço, no grande trabalho da transformação moral. Esse material interpretativo está nisso. Está no conhecimento que o médium vai tendo, mas também está no trabalho do sentimento, que é no momento em que eu valido aquele conhecimento e vejo assim, é isso que eu quero para a minha vida. É esta a grande oportunidade, a grande ferramenta que o Paizinho do Céu está me oferecendo para a minha mudança, para a minha transformação moral. E aí, a criatura, né, o médium, ele vai aproveitando esse instrumento, ele vai avaliando, ele vai validando esses elementos, e isso é o material interpretativo que ele oferece para os espíritos. Não só a teoria, mas também o esforço da prática, o esforço da mudança, né? O esforço de pensar a doutrina, do fazer doutrinário no seu dia a dia. E aí, então, porque muitas vezes, se não houver essa riqueza, e essa riqueza, toda a riqueza é fruto de trabalho, né? As dificuldades da filtragem mediúnica vai ser muito grande. Então, aquela criatura que vai procurar na mediunidade com sede da luz do além, ela não vai conseguir ter essas fulgurações angélicas pela carência do instrumento mediúnico, do médium. E aí, André Luiz continua nos falando. Cabe-nos reconhecer que, excetuados os casos especiais em que o medianeiro e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos, via de regra, assinalarão as manifestações até que a força psíquica da humanidade se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada para a mais aprimorada evidência do plano superior. Então aqui ele vem dizendo sobre a personalidade mediúnica. Então, salva aquele caso, né, em que a conjugação de ondas é perfeita. É médium e espírito comunicante. E aí eu sempre falo que é o tal casamento fluídico. E brinco para facilidade interpretativa com alguns companheiros. Falo assim, o ajuste no casamento é fácil? Não, né, meus amigos? Então, há adaptações, há aprendizados, né? Há compreensões que são estabelecidas, há conhecimentos, autoconhecimentos que surgem dessa convivência, né? Então é trabalhoso. Então a gente fica pensando na flexibilidade mediúnica e na maleabilidade mediúnica. Mas, em muitas circunstâncias, o médium e um espírito, né, eles têm uma conjugação quase perfeita entre um e outro. E essa conjugação, essa forma, né, quase perfeita entre um e outro, faz com que a mensagem saia de uma forma linda, de uma forma límpida. Mas isso ele fala aqui, ó, é exceção, né? São exceções, não é? E exceção, assim, quando sempre é um médium com um espírito, mas não é um médium com todos os espíritos comunicantes. É um médium com aquele espírito especificamente. Então ele diz que na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre o médium e o espírito comunicante, a exteriorização fisiológica, quase toda, a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium. E o que é essa exteriorização fisiológica? É a forma como a mensagem é trazida. Então, através da escrita, né, mesmo na questão mecânica, há um conteúdo vocabular do médium que é acionado.
a palavra, o vocabulário, a usança do médium. E a gente vê muito, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, que eu sempre falo, né, que é um espírito muito flexível por vários médios. Através da Maria Cecília Paiva, lembra? Dr. Bezerra de Menezes, lá no Veleiro de Luz, né, dando lá a mensagem. Através da Dona Ivone do Amaral Pereira, através de Chico Xavier, através de Valdo Pereira Franco, através de Carlos Bacelli. Então são muitos médiuns trazendo as mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. É o Dr. Bezerra de Menezes em essência, mas em cada um a gente vê algumas características que estão centradas no quê? Na característica, no interesse, na atividade do médium. Então essa atividade do médium oferece o vocabulário que o espírito se utiliza. E aí a gente pode, né, ainda mais, quem estuda mais um pouquinho, você conhece o estilo do espírito, mas vestido pelas palavras, pela experiência do médium. Isso é que ele fala, né, que é a esterilização fisiológica. E assim também, na incorporação, a gente vê determinados médiums mais aptos a receber determinados espíritos. Isso é uma coisa. Mas a gente vê um médium, às vezes, até bem maleável, principalmente no trabalho de socorro espiritual, mas os espíritos que vêm através dele, nessa exteriorização fisiológica, quer dizer, no vocabulário, às vezes até no gestual, né? Isso aí é a personalidade do médium, pertence ao médium. E aí a necessidade da educação. O médium que fala aos berros, que fala aos gritos, então o espírito vai trazer isso. E é por isso que em muitas situações o diretor fala assim: médium, exerça o controle sobre esse espírito, controle o espírito. Por quê? Na verdade, aquela forma de ser é muito a forma do médium. E aí, se conjugando com a manifestação do espírito, muitas vezes fica uma situação de uma balbúrdia, de uma dificuldade muito grande. Que aí, na educação mediúnica, o médium, sabendo que tem a responsabilidade pela comunicação, ele vai exercer o controle para que aquela manifestação seja aproveitável, seja produtiva dentro dos ideais do trabalho da casa. E aí ele coloca desses traços característicos, né, que vão assinalar as manifestações até que a força psíquica da humanidade, achei muito lindo isso, se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada para a mais aprimorada evidência do plano superior. Então todos nós, enquanto humanidade, né, enquanto grupo, a gente precisa se instruir, a gente precisa apurar o nosso sentimento, para que as expressões da vida superior possam ser possam ser assim, melhormente interpretadas, mesmo que seja através de um médium não tão equipado, não tão adestrado. Mas nós estaremos tão profundamente identificados com o bem que a mensagem virá e a gente conseguirá, né, um excelente aproveitamento, uma excelente interpretação, uma excelente, vamos dizer assim, utilização daquele momento mediúnico, daquele canal mediúnico, daquela mensagem. Porque será aquele momento em que nós, enquanto humanidade, procuraremos ou utilizaremos a mediunidade só para o que estiver dentro da lei de Deus. Para aquilo que for útil, para aquilo que for verdadeiro, para aquilo que for o bem, para aquilo que for bom, né? Para aquilo que for aproveitável para o nosso progresso, para a nossa melhoria moral. Então a gente terá a conjugação de duas ondas. A onda do interesse daquele que busca a luz e a onda do interesse daquele que vem fornecer os aspectos da luz. Então, quando há essa conjugação de interesses, com certeza
teremos os lindos momentos da mediunidade, do esclarecimento, da consolação, da elevação das almas, do bom ânimo, né? Da formação dos quadros da construção espiritual desse reino de Deus, que é dentro de cada um, mas também em torno de nós. Essa é a proposta do Senhor Jesus e esta é a proposta do exercício limpo, simples, educado, controlado da mediunidade com Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.